9h21 aqui na cidade de Botucatu. Voltamos com Alfa Notícias ao vivo aí pelos 87,5, sistema de frequência modulada para toda a cidade de Botucatu, além aí do canal 8 Net Claro Botucatu para toda a nossa cidade e também aí pelo canal 21 Net Infinito para todo o Polo Cuesta, cobrindo toda a nossa região aqui do Polo Cuesta. E a gente aí esteve fazendo uma primeira rodada com os pré-candidatos à Prefeitura de Botucatu. Já passamos aí com os 4 pré-candidatos e hoje agendamos aí com a Thalita Tavares, ela que é do PSOL de Botucatu, vai bater um papinho para a gente entender aqui um pouquinho mais da política do PSOL, entender mais quem é a Thalita, né? Para a gente aí ter um parâmetro de todos os candidatos aqui na cidade de Botucatu. Thalita, seja bem-vinda mais uma vez, tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Alfa Notícias. Obrigada pelo convite. Muito bacana. A questão, né, Thalita, da gente entender quem é um pouco mais do candidato, nesse primeiro momento, não é um momento de propostas, mas um momento da gente entender quem são os players da pré-candidato aqui em Botucatu, né? Entender o que cada um pensa a respeito da política, entender. Faz parte também a questão da ideologia partidária, a gente entender quais são esses pormenores, né? E assim, por mais que a gente formatou esse bate-papo com todos os candidatos, existem alguns partidos e existem alguns pré-candidatos que têm a sua particularidade diante de um nicho que atua, diante da formatação partidária, né? Mas o que eu gostaria de saber nesse momento, na verdade, quem é a Thalita Tavares? Muito bom. Eu vou começar me autodescrevendo para que todas as pessoas possam acompanhar, quem está ouvindo. Eu sou uma mulher parda, tenho por volta dos 40 anos, quase 40. Tenho cabelos pretos, curtos e enrolado. E estou hoje aqui vestindo uma blusa de frio de cor clara, né? E dito isso, eu sou então Thalita, eu sou biomédica, atuo no SUS pelo Hospital da Unesp há quase 15 anos já. E lá também eu atuo em defesa da saúde pública de qualidade e em defesa dos trabalhadores de saúde, que está amplamente vinculado a uma boa assistência. Também sou presidente da Associação Casa Ana Rosa, recém-inaugurada aqui na cidade. Sou também atuante nos movimentos sociais por meio das Brigadas Populares. Sou atualmente vice-presidente do PSOL Botucatu e atualmente presidente da Federação PSOL Rede, que é essa nova formatação eleitoral que está sendo preparada para as nossas eleições. Sou também mãe solo do Francisco, um bebê de 1 ano, que é botucatuense, nasceu aqui lá perto do Inverno de Botucatu. E sou paulistana, vim da Zona Leste de São Paulo, onde minha família se estabeleceu depois de se mudar do Nordeste. E sou filha também de mãe solo. Minha mãe ficou viúva muito cedo e acabou tendo o desafio de criar os filhos dentro da periferia, com todos os problemas que são inerentes à questão da maternidade solo, às dificuldades sociais. E sempre com muito desafio, ela prezou muito pelos estudos e procurou garantir que tanto eu quanto meus irmãos tivéssemos acesso às melhores escolas públicas que a gente pudesse ter. Foi um esforço muito grande da parte dela para fazer isso, e a qual eu sou muito grata, porque de fato fez muita diferença na minha vida. E muitas vezes ela falava: você prefere que eu compre um tênis novo para você ou que eu pague um cursinho para você estudar numa escola pública? E foi por meio dessas escolhas difíceis, mas necessárias, que eu acabei vindo para Botucatu para cursar biomedicina aqui da Unesp. E foi onde começou a minha história com essa cidade. Eu ainda muito jovem, vim para cá no início da minha vida adulta. E foi a cidade que eu decidi ficar, me estabelecer a minha família. Foi quando eu decidi ter uma família e ser mãe que eu procurei raciocinar, refletir
e pensei, as condições que eu quero para minha família são condições mais próximas da natureza, mais próximas de um modo de vida mais saudável. E por isso eu escolhi Botucatu e cá tô eu juntando a minha vida pessoal, profissional e política agora, nesse momento da cidade, onde eu tô pré-candidata a prefeita pela federação, então, PSOL Rede, para que a gente possa pensar uma cidade melhor. Uhum. Thalita, na verdade, todo mundo que galga uma cadeira a ser prefeito de uma cidade tem ali uma questão particular. Eu quero ser prefeito por causa disso, né? O grupo me escolheu. Cada pessoa, cada pré-candidato, ele tem uma visão diferente de fazer gestão, né? E especificamente você, Thalita Tavares, por que você quer ser prefeita de Botucatu? Bom, eu acredito que a gente precisa olhar para a cidade com um olhar mais amplo do que esse olhar da gestão. Você começou dizendo que normalmente os pré-candidatos, né, quem almeja estar nesse cargo, que é muito importante e de muita responsabilidade, começa por um sonho pessoal, alguma vontade. Eu não tenho nenhuma vontade pessoal em estar em um cargo ou outro. A minha vontade e o meu sonho é ver uma cidade acessível e mais acolhedora para todas e todos. Essa é a minha vontade. E acredito que essa deve ser uma escolha, quando a gente pensa no futuro de Botucatu, o que a gente quer para a cidade, eu acredito que essa é uma escolha que não deve ser personalista. Não deve ser colocado na cabeça, nos ombros de uma escolhida. Não existe uma cabeça brilhante que deva receber essa grande missão por um motivo próprio, né? Alguma característica pessoal muito forte. Porque é um desafio muito grande e é um desafio coletivo. A gente precisa ampliar e entender que precisa estar baseado nas necessidades e nas vontades coletivas. E nesse momento, o grupo que eu faço parte, o Partido PSOL e também a Rede, que a gente está nessa nova configuração de federação, a gente compreendeu, pela leitura da cidade, que ainda não havia um pré-candidato, uma pré-candidata com as características e as propostas, principalmente, de um projeto de cidade a médio prazo, com uma visão ampla e que possuía essas visões que a gente acredita que sejam necessárias. Porque você sabe, Fernando, que muito se fala de gestão. A gente tem essa palavra, né? Como no nosso dia a dia e no dia a dia da política. E fala-se muito que o prefeito, a prefeita precisa ser um bom gestor. E acontece que uma cidade pouco se assemelha a uma empresa. Na verdade, uma cidade ela se assemelha mais a uma casa do que a uma empresa. Uma empresa tem uma visão voltada prioritariamente para o lucro, para gerar lucro, e esse lucro distribuído em poucas cabeças. Não é distribuído amplamente a todos os funcionários. Uma empresa pode fazer cortes necessários, dependendo do momento da economia, e cortar uma série de profissionais, cortar setores, pensando, novamente, no lucro, em manter o lucro dos acionistas, dos empresários. Estou trazendo aqui uma grande empresa, né? Que é normalmente o que se assemelha ou que se procura relacionar à cidade. Agora, nós acreditamos, Fernando, que uma cidade ela é muito mais parecida com uma casa. Porque uma casa, a gente não pode simplesmente cortar pessoas. A gente não tem essa possibilidade. A gente não tem a possibilidade de cortar determinados gastos. Porque esses custos, que na verdade não são gastos, são custos, são necessários para manter a vida e a saúde daquelas pessoas que vivem na casa. Uma cidade tem complexidades de pessoas
como a gente tem nas nossas famílias, e precisa administrar todas essas complexidades. Não dá para focar em algumas cabeças e deixar os outros com o mínimo possível. E, principalmente, as decisões que a gente toma dentro de uma casa são sempre visando o futuro, a garantia de que aqueles membros se fortaleçam, consigam independência, consigam autonomia, para conseguir viver sozinho, para conseguir criar uma nova família, para garantir a sua saúde, a sua manutenção, a sua felicidade, a sua alegria. Então, quando a gente olhou para o cenário e viu que são muitas propostas de gestores, a gente pensou, não, mas pera lá, a gente gostaria de alguém, ou melhor, alguém que trouxesse várias pessoas para sonhar e propor uma proposta de cuidado com a cidade, para além da gestão. E aí, essa foi uma decisão que a gente precisou tomar, e tomamos em coletivo. Novamente, não é fácil. Eu estou com um neném de 1 ano, então é muito complexo e um desafio enorme administrar e gerenciar uma pré-campanha, uma campanha, gerenciar uma criação de uma federação, de uma nominata, enquanto o dente do Francisco está nascendo, enquanto eu tenho que lidar com uma virose que ele tem que sair da creche. Mas, apesar desses desafios, a gente entendeu que esse é um momento crucial que não dá para temer ou ficar com receio de trazer a proposta. Porque, primeiro, é preciso trazer, debater junto com a população. E é claro que a decisão cabe ao povo. E aí a gente tem essa consciência de que há espaço para a gente aumentar e ampliar o debate, e gostaríamos muito que essa visão de cidade, de futuro, fosse trazido. Thalita, na verdade, toda a eleição ela depende de um grupo. A própria federação ela se encarregou de trazer uma junção ali de partidos que acaba sendo positivo para o próprio grupo, para a própria pré-candidatura, né? E outros grupos aqui na cidade levantam algumas bandeiras, levantam alguns nomes que falaram, não, eu vou trazer tal presidente, tal governador, tal deputado, e para ajudar ali a fortalecer a questão da campanha, né? Qual que é o nome que você acredita que o pessoal possa trazer para Botucatu para fortalecer esse vínculo, para fortalecer tanto a sigla como também ali os grupos pré-candidatos? A gente tem uma ideia, Fernando, de que é importante, sim. Eu não vou ser tola nem inocente em dizer que os números não importam, que a força política não tem a sua importância nesse momento crucial eleitoral. Sim. Mas eu sinto que o foco está sempre em torno disso. A gente não fala de pessoas que vão trazer boas propostas, de pessoas que vão construir aquilo que a cidade precisa. A gente vê um jogo que aconteceu por meses, você sabe muito bem, de nomes e uma dança de cadeiras sendo quase como peças. Coloca aqui, tira ali, traz para cá, mas eu trago mais número, eu trago mais força desse lado. E em nenhum momento a cidade estava sendo debatida. As pessoas elas estão mais preocupadas com o jogo político do que com a vida da população. Então, hoje o PSOL se consolida cada vez mais como um partido de alternativa, e junto com a rede a gente traz uma opção de crescimento e fortalecimento sustentável de toda a população, e a gente vem galgando conquistas pelo município, pelo estado e por todo o país, que começam a dar resultado e mostrar sua força no país. Hoje não dá mais para negar que a gente tem uma proposta séria, que a gente tem um modelo e um projeto responsável, que aqui a gente não está vindo só para ter uma contraposição, embora contraposição seja sempre importante para estabelecer um processo democrático mais amplo,
mas além da contraposição a gente tem propostas. Então hoje a gente tem a figura e a grande liderança de Guilherme Boulos, que está na capital de São Paulo, movendo e sacudindo aquela cidade que tem muitos problemas, é muito complexa, tanto em tamanho, em receita, mas também em prejuízos e desigualdades absurdas, e vem mostrando a força dos movimentos sociais e populares. Ele não vem com grupos políticos muito bem estabelecidos, ele vem com a força do povo. E é nessa toada que o nosso grupo vem se fortalecendo dentro do partido e da federação, procurando se aproximar dos movimentos sociais e trazer essa força que é a força da necessidade, que é o povo, quando precisa, sabe dizer onde o calo está apertando. Então, hoje a gente vem fazendo essa construção ampla. Temos também apoio de outras figuras importantes dentro do PSOL, até fora do estado de São Paulo, que também são essas lideranças que estão atuando nos movimentos sociais. Então, a gente tem a deputada Renata Souza, a gente tem o deputado que tem construído muito em todo o país, e a gente vem buscando trazer essa força da população, porque aí a gente vai estar debatendo a cidade em si. Daqui a pouco vai começar os pré-candidatos e todas as pessoas envolvidas na política dizer o tanto que se importa com as questões da população. Mas até agora eu tenho visto um jogo, um grande tabuleiro e forças sendo puxadas, inclusive conflitos acontecendo, enquanto a gente não vê, infelizmente, o debate de cidade como a gente gostaria de ver. Uhum. Se me permite até um posicionamento até pessoal com relação a essa questão, né? Essa pergunta, na verdade, eu fiz para todos os pré-candidatos, né? Quem são os nomes e tal. Mas eu tenho entendimento que a eleição municipal ela é muito diferente. Ela está focada na pessoa, mais na pessoa do que no própria ideologia partidária, do que o próprio partido. Eu acho que a gente tem que ser bairrista num momento como na eleição municipal, para a gente entender que aqui é um pouco diferente. Não é uma eleição para governador, não é uma eleição para presidente, onde as questões partidárias elas são um pouquinho mais acirradas, são um pouquinho mais disputadas. A gente tem que entender que Botucatu é um bairro nesse cenário. É um bairro nesse cenário e se a gente tiver o entendimento de fazer uma política local adequada, desnudando das questões partidárias, com certeza dará maior resultado. Pelo menos é um ponto de vista que eu tenho. Mas a entrevistada é você, e eu gostaria de saber uma outra situação, né? Essa semana passada, tem sido levantado muito a questão das escolas cívicos militares, né? É uma questão que lá atrás, num governo bolsonarista, a gente tinha uma situação muito forte. Isso acabou não acontecendo lá naquele momento. Entrou a gestão do presidente Lula, tentou barrar de uma certa forma, só que agora Tarcísio veio e jogou isso de novo para discussão, né? E que tudo indica que vai ser instaurado essas escolas. A pergunta que eu quero saber, você é contra ou a favor dessa questão das escolas cívicos militares? Eu sou a favor, Fernando, de uma educação. Então, eu prezo e busco uma educação integral, uma educação cidadã, uma educação para a vida, que ensina mais do que o objetivo para passar no vestibular, que tem mais do que questões rígidas para se colocar. A gente tem desafios na nossa sociedade hoje que são inéditos e urgentes. A gente tem hoje jovens, crianças, sofrendo de saúde mental de forma muito profunda, como a gente nunca viu na nossa história. A gente vê crianças se mutilando em estados profundos de depressão, ansiedade e outros transtornos que precisam ser olhados de forma muito ampla e responsável. Portanto, a educação não pode ser tratada como um mero jogo de forças de poder e muito menos uma forma de construir
pessoas padronizadas e rigidamente colocadas em situações que não compreendem e não garantem a assistência para as diferenças e as diversidades. As escolas cívico-militares são um projeto que não é aprovado pela maioria dos professores, não é aprovado pela maioria dos estudantes, e ela não é pautada em quem deveria estar discutindo a educação. Não é pautada por educadores. Não é pautada por estudiosos da infância e da adolescência. Então, por base, esse é um projeto que ele é tendencioso à falha gravíssima que vai ser visto no futuro. Então, o que for decidido agora vai ser visto, as consequências vão ficar para o futuro. Que cidadãos a gente quer que esteja habitando as nossas cidades no futuro? Quais são essas pessoas? Elas precisam estar preparadas para enfrentar os desafios de uma alta tecnologia, de mudança de a respeito do mercado de trabalho. Nosso mercado de trabalho está mudando de maneira muito significativa. A gente tem inteligência artificial, a gente tem mudanças de forma de contratos de trabalho, precarização da forma de trabalho. A gente não pode formar pessoas, cidadãos, para fazer as coisas sem refletir. Apenas fazer. A gente não pode formar uma legião de gados. A gente precisa formar cidadãos capazes de enfrentar as dificuldades e superar os desafios que estão colocados. E definitivamente as escolas cívico-militares não são esse modelo. São pessoas que não têm capacidade, não têm entendimento, não têm estudo na área, querendo dominar uma área para depois formar o quê? Qual que é o grande objetivo de uma escola que não ensina e não deixa pensar? Não deixa espaço para as diversidades. E aqui, você me permite, toda vez que a gente fala de diversidade, principalmente quando a gente fala de um campo mais progressista, as pessoas já lidam direto com a ideia de, você está falando de diversidade de gênero. E sim, eu estou falando também de diversidade de gênero, mas eu estou falando de diversas diversidades que tem hoje na sociedade. A gente tem alunos neurodivergentes, a gente tem um grande número de crianças sendo diagnosticadas com transtornos do neurodesenvolvimento, como transtorno de déficit de atenção, do espectro autista. E todas essas crianças, essas pessoas, não cabem num projeto que solidifique e engessa as crianças e os jovens numa lógica militar. Numa lógica que não tem espaço para atender, para a acessibilidade, para atender as diferenças. A gente precisa atender as diferenças porque é isso que fortalece a gente como sociedade. E se você me permite, recentemente viralizou a história de um cidadão aí que se diz influencer, porque hoje em dia muitas pessoas são influencers, se são bons ou são maus aí é um outro debate, falando que é para os jovens não irem para a faculdade. Não vá para a faculdade, ou é lugar de se aprender ideologia, doutrinação e traga aquelas coisas. Mas eu vou te perguntar, algum filho de milionário, algum filho de um grande empresário, algum filho de pessoas muito influentes de fato no poder e na sociedade, deixa de frequentar, deixa de se inserir numa universidade, numa faculdade? Não deixa. Então, a impressão que dá, Fernando, é que esse é um modelo que é vendido para os pobres, porque os pobres precisam se adequar ao modelo quadrado que precisa ser controlado e não pode ter espaço para que as pessoas tenham divergências, pensamento próprio, pensamento crítico. E, enquanto isso, as pessoas de poder, de aquisição, que têm acesso a bens e serviços, colocam seus filhos em colégios e escolas com grande amplitude de temáticas, de debate, discussão matérias de crescimento psicológico, emocional, de esporte, de saúde, de desenvolvimento social. Então, tem estudos de filosofia, sociologia,
todas essas matérias estão contempladas dentro dos modelos das escolas das pessoas mais ricas. Mas para os mais pobres, querem um modelo engessado para formar pessoas que não pensam, que não criticam o sistema, que vão continuar falando amém e que não vão, inclusive, criticar essa lógica de profissionalização cada vez mais exploratória. Então, quando a gente fala de educação, a gente precisa ter a responsabilidade de dizer: esse é um modelo que deve ser pensado e debatido primeiro a partir de quem vivencia isso. Os educadores, os estudantes e os pais. Não deve se colocar uma questão de segurança pública nesse momento. Isso é apenas algo que orbita a educação, mas não deve ser central. Eu gostaria até de pular para a próxima pergunta, mas hoje mesmo a gente viu que uma das premissas da escola cívico-militar seria fazer no contraturno escolar. Em nenhum momento eles colocariam militares para fazer o ensino, substituir os professores e trabalhar numa ideologia daquilo. E quando a gente fala de civismo, o civismo, na verdade, que pelo menos é o que dá essa impressão que eles querem colocar nas escolas cívico-militares, não são a do partidarismo da esquerda ou da direita. Eles, pelo menos, isso é o que rege a documentação. E sim de saber como que funciona, da função de um presidente, da função de um vereador. Nem nesse formato agradaria o teu ponto de vista se fosse colocado esse tipo de ensino, sem trabalhar nas vertentes partidárias, políticas, que acabam não acrescentando em nada. Você não acha importante a criança, o jovem, ele ter esse contato dessas questões políticas também? Não são importantes? Certamente são importantes. E eu tive essas matérias no colégio federal que eu estudei, pelo meio das matérias de sociologia, filosofia, pensamento da vida. Porque a sociologia fala sobre a vida em sociedade. Então eu preciso compreender o que rege a sociedade, como funciona uma democracia, como funcionou no passado, como funciona hoje, e como seria ideal para o próximo momento, para que a gente para que a gente possa se capacitar e capacitar esses jovens. Então essa é uma proposta que ela pode ser maquiada para parecer mais apresentável para a população. E é óbvio que vai ser sempre maquiado. Porque de início sempre parece um pouco menos pior, né? O governador, antes dele ser eleito, ele também falou que ele não ia privatizar a Sabesp. Ele voltou atrás, ele ficou menos pior na proposta dele, inicial. Inicialmente, sim. E aí depois pegou muito mal na população, aí ele retrocedeu, falou que essa não era uma questão, e assim que ele foi eleito, ele voltou com um pleito de novo, porque realmente é uma coisa que pegou muito mal. Mas a questão do contraturno, a questão desse atendimento complexo para a população, principalmente a população periférica, é super necessário. Mas ela precisa ser pautada no ambiente de assistência social, no ambiente de educação e lazer e cultura, e não no ambiente, novamente, no ambiente militar. Porque mesmo que você fale assim, eles não vão assumir cargos de ensinar as crianças, mas eles fazem a gestão. E a gente estava falando um pouco antes de gestão. Se eles que fazem o direcionamento e a gestão, eles que vão decidir como as questões complexas vão ser tratadas. Então, pode colocar um professor que não seja militar, mas como que ele vai lidar com as complexidades? Ele vai precisar lidar de acordo com uma estrutura. E ele depende de quem está aqui na retaguarda dele. Quem está na retaguarda está preocupado e comprometido com uma proposta de desenvolver a população jovem com capacidade crítica de crescimento ou não? Porque é isso que a gente vê nesses modelos. E aí eu vou finalizar, porque esse é um assunto muito polêmico. Sim. É só uma pergunta mesmo. Então, inicia esse modelo com a população que tem mais dinheiro. Por que não tem nenhuma escola particular com esse modelo? Uma escola cara particular, que em Botucatu não tem. O que eu vejo são escolas muito amplas, particulares, com uma grande gama de formação, mas que não passa por esse tipo de projeto. Thalita, ontem e hoje também lá no Senado está acontecendo a questão da votação da descriminalização da maconha. Botucatu já tem se portado em algumas situações, algumas marchas que têm acontecido. Final de semana aconteceu também a questão de um movimento aí na Praça do Bosque. E assim, se numa situação, dia 1º de janeiro de 2025,
você é eleita, chega lá, se depender de você a colocar as forças de segurança do município, principalmente no tocante à Guarda Civil Municipal, que é gestão da prefeitura, você falaria de uma forma bem ampla, se tivesse amparado pelo governo federal, não, está tudo bem, Botucatu pode realmente usar maconha em qualquer lugar, em praças? Como que fica essa questão? Qual que é o teu ponto de vista com relação ao uso da maconha? Olha, a gente teve agora um avanço com relação à descriminalização sobre o usuário, né, o porte e uso da maconha, e isso traz um impacto muito grande na questão de segurança pública, porque a grande maioria das pessoas presas hoje por questão de drogas são usuários, não são traficantes. E a gente sabe que o grande problema mora em quem trafica, produz, e principalmente porque esse tráfico está ligado diretamente ao crime organizado, às grandes corporações criminosas que muitas vezes passam, inclusive, por várias estruturas da sociedade e não só o crime marginalizado. Então, a gente sabe que tem influência em vários âmbitos da sociedade. Então, do ponto de vista de justiça social, essa descriminalização significa que vai passar a olhar a situação como um todo e não de forma preconceituosa. Por quê? Porque a maioria ainda dessas pessoas presas, desses homens, a grande maioria desses homens presos por uso, né, como enquadrados como usuário e preso, eles são de classe baixa e são pessoas negras, pardas, não são pessoas brancas. Recentemente saiu um estudo que o mesmo perfil e quantidade de drogas são liberado para uma determinada classe e para outra é detido. Então, essa é uma questão que busca ampliar a justiça social e compreender a complexidade que é o uso de drogas ilícitas e de uso de outras drogas também, inclusive as lícitas, que precisam ser vistas com muito, muito cuidado. Afinal, o que a gente vê hoje é que a grande maioria de problemas sociais nas famílias e na sociedade, nas cidades, com acidentes, com violência, acontece pelo uso indiscriminado de bebida alcoólica, que é amplamente vendido, faz propagandas, hoje muito menos do que foi feito no passado, mas que é vendido aqui na esquina. Se eu descer aqui, agora eu consigo comprar. E outras pessoas, pais de família, pessoas que acabam utilizando essa droga, que é uma droga lícita, de forma abusiva e acaba, inclusive, causando muitos transtornos. Mas do ponto de vista municipal, o que a gente não tem poder de decidir o que pode e o que não pode. A gente tem condições de ampliar a forma que as coisas são feitas, mas isso depende necessariamente de como é legislado. O objetivo de uma força municipal, uma força de segurança municipal, é garantir a segurança da população como um todo. E isso passa pelas leis. Então, precisa garantir o cumprimento das leis. Como isso vai ser feito, precisa muito de um processo coletivo. Porque não pode ser tomado só do ponto de vista de segurança pública. A gente precisa ampliar e incluir as outras vertentes, as outras camadas de discussão sobre esse assunto. Senão, a gente vai ficar numa pauta muito moralista. Você é a favor ou você é contra, você quer, você não quer. Não, a gente não quer que os nossos jovens façam uso abusivo de nenhum tipo de substância. Seja de drogas ilícitas, seja de drogas lícitas, seja de medicamento de uso psicotrópico. A gente precisa garantir que os nossos jovens, a nossa população ativa, seja uma população cada vez mais saudável e ligada com os princípios de saúde. Agora, tudo isso que envolve uma vida de saúde e de liberdade precisa ser discutido com muita responsabilidade e não como uma pauta moralista que normalmente vem como uma cortina de fumaças para deixar de olhar para questões realmente importantes. Thalita, a gente tem mais 5 minutinhos aqui da nossa entrevista. Eu gostaria de pautar numa situação, né? Toda a governança municipal, todo prefeito, ele tem que ter uma base boa na Câmara Municipal para poder realmente governar um pouco mais de uma forma tranquila, né? Vocês ainda têm um privilégio dessa questão de estar numa federação que tem por um lado, tem uma parte boa, que vocês conseguem colocar mais grupos pensando da mesma forma, de outro lado, menos candidatos também.
Vocês têm se preparado essa base com esses pré-candidatos a vereadores também? Como que anda essa questão dentro da federação? Sim, a gente está muito animado com esse processo de formação de chapa para vereadoras e vereadores para Botucatu. É uma tarefa muito complexa, mas a gente tem conseguido trazer para junto da gente nesse grande objetivo, nesse grande desafio, pessoas que trazem uma necessidade urgente de questões que estão aí para a nossa sociedade. Então, a gente tem candidatos da juventude para pautar as questões inerentes ao futuro mesmo. Quando a gente fala de futuro, a gente tem que falar da juventude, não pode esquecer, né, de jovens, crianças e adolescentes. Temos também pessoas comprometidas com a questão de saúde mental, com a questão da diversidade e da vida com segurança para todas e todos. Temos mulheres comprometidas com a luta pelas famílias, pelas mães, pelas mulheres. Temos também construído junto com pré-candidatos que trazem a luta pela acessibilidade e pelas pessoas com deficiência, sejam essas deficiências as visíveis ou então as invisíveis, tais como os transtornos de desenvolvimento, né, as pessoas autistas, as pessoas com outras questões que nem sempre são aparentes, mas que cada vez mais se tornam urgentes, que a gente analise e revise a forma que a sociedade trata essas pessoas, e também pessoas comprometidas com um desenvolvimento sustentável, com a agroecologia, com uma cidade mais acolhedora e mais sustentável, e que vise um projeto, aí que tá, um projeto a médio e longo prazo para uma Botucatu que a gente quer para os nossos filhos. Porque qual foi a última vez que a gente teve, de fato, o debate da cidade que a gente quer deixar para as próximas gerações? E é essa chapa que a gente está formando junto. Então, junto com essa construção para a prefeitura, você sabe, nunca vem sozinho, né? A gente precisa de braços de pessoas que costurem e fortaleçam essa base. Então, a gente quer trazer um projeto para construir isso de maneira coletiva. E a gente está fazendo também, iniciando agora, uma plataforma de construção coletiva para que a gente tenha atividades temáticas para trazer a população e os especialistas para discutir cada tema, para poder fazer isso de maneira coletiva. Porque, Fernando, Botucatu é um centro de pessoas e ideias. A gente tem muitas pessoas brilhantes. A gente não precisa de uma pessoa no lugar. A gente não precisa de uma pessoa que tenha um grande poder ou alguém que seja grandemente indicado. A gente precisa ouvir quem tem condições de melhorar a cidade como um todo. E a gente tem aqui na nossa cidade. A gente é uma cidade que tem um histórico de muita luta progressista. É dito normalmente que Botucatu é uma cidade conservadora, e eu vou discordar. A nossa cidade não é conservadora. A nossa cidade foi desenvolvida com base no progresso. Foi quando ninguém achava importante que a cidade falou, não, vai ter uma universidade aqui sim. Foi quando muitas pessoas desvalorizavam a educação, que aqui foi investido a educação. Não, é uma cidade que vai ter educação para todos os níveis. Então, a gente precisa olhar para esse futuro com muita seriedade e propor planos e propostas que sejam do tamanho do futuro de Botucatu. E isso só existe de uma forma: da forma coletiva. Então, a gente está buscando construir não só um mandato, mas também uma plataforma de chapa para vereadores e vereadoras coletiva. Espaços de participação popular e de construção que traga essas grandes ideias, grandes pessoas para pensar a cidade junta. E, inclusive, esse é um convite que eu já deixo para todo mundo que está acompanhando a gente, para ficar de olho que nos próximos dias a gente vai iniciar esses encontros temáticos, então, para poder se pautar realmente em cada necessidade da cidade, porque é isso, eu sou só uma. Eu tô aqui, uma pessoa, mas eu não estou só. E eu quero estar cada vez mais rodeada de pessoas que querem uma cidade que busque o avanço, o crescimento sustentável e uma vida mais acolhedora e acessível para todas e todos. Perfeito. Thalita Tavares, pré-candidata da federação aqui na cidade de Botucatu, ela que é do PSOL. Gostei muito do bate-papo,
possivelmente, com certeza, teremos outros bate-papos, outros debates aqui através dos microfones, das câmeras da Alfa. Queria muito agradecer a tua participação com a gente. Sempre que você é convidada, você vem com a maior boa vontade. A gente sente esse carinho todo especial realmente com a imprensa, e é muito bom entender realmente quem está por trás, né, das câmeras, qual que é a vida da pessoa, o que ela pensa, qual que é a ideologia. Mas agradeço muito a tua participação aqui com a gente, viu? Obrigada, Fernando. Obrigada a toda a equipe, que é sempre muito atencioso e compreende a dificuldade de ter uma pré-candidata mãe, uma vida muito corrida, trabalhadora. E é isso, quero estar muito junto com vocês, estou à disposição sempre também para que a gente possa trocar, e espero poder ouvir de vocês também muito, porque eu tenho certeza que a imprensa e as pessoas que estão ligadas diretamente com a opinião pública têm muito a dizer e a contribuir com a nossa cidade. Muito obrigada.